quando eu falei do ser antinatureza, eu esqueci de falar um detalhe que estava olhando aqui, vou precisar depois na aula da tarde. Dentro da filosofia, depois da Idade Média, quando criou-se a Idade Média, com a invasão dos bárbaros e queda do Império Romano do Ocidente, 453, houve a Idade Média. E aí, você vai ver os filósofos chamados de escolásticos, né? Como eu falei, a Igreja Católica, ela mantinha o conhecimento, então basicamente os escolásticos eram os padres, né? Os estudiosos da palavra da Bíblia. Mas aí, chega aqui na Idade Moderna. Isso aqui depois eu vou falar com mais detalhe, mas só para vocês entenderem por que o nazismo usou tanto a ecologia. E por que às vezes vocês veem muitos ecologistas xiitas, né? Aquele pessoa que sai pelado para defender os animais. Você está andando com roupa de couro, joga tinta na sua roupa. Ontem, não sei aonde, o tribunal nos Estados Unidos, na Colômbia, uma mulher tirou a roupa no tribunal na frente do juiz, porque ela queria que ali permanecesse os direitos dos animais e que o direito dela manter também o nudismo, não sei o quê. Então são ações radicais. Por quê? Porque dos escolásticos você tem dois tipos de correntes existencialistas, que depois criou o existencialismo. Vamos colocar aqui a corrente 1 e a corrente 2. Aqui você começa com Agostinho, Santo Agostinho, no século V, VI. Tomás de Aquino, século XII, XI. E Duns Scott, né? Essa corrente aqui, individualista, que trata do ser, individualismo, não é egoísmo, é individualismo no sentido do ser, que trata do ser, é um ser real. Vou colocar aqui, real. É o ser tratado de forma real, que come, dorme, toma suco, vai para o lanche, vai para o banheiro, toma sol, fica doendo, não passa protetor. Esse é o ser real. Por que é o ser real? Porque Agostinho ele era muito amoroso, ele confessava as pessoas, ele era um confessor, né? Ele era bispo de Hipona antes de se converter, ele era um devasso, depois se converteu por causa da mãe dele, Santa Mônica, e se tornou um fervoroso confessor das pessoas. Então ele sabia das angústias pessoais. Ele falava que eu não sei, mas desde criança, desde um berço eu fazia coisa errada. Se eu faço coisa errada e sei que eu estou fazendo coisa errada, eu sei quem eu sou. Eu me conheço. Esse é o Agostinho. Tomás de Aquino, nós já falamos, né? E Duns Scott também. Scott, na época de Aquino, era um combatente de Aquino, mas eles combatiam uma corrente que depois formou-se a partir dos filósofos palacianos, né? Palacianos. Por que palacianos? Que é a turma que ganhava dinheiro para escrever, para elogiar, puxar saco do príncipe. Maquiavel, Montesquieu, Locke, esse pessoal aí. Voltaire é mais meio boca suja, né? Mas enfim. Então, esses palacianos, penso, Descartes, né? Logo, existo. É também individualista. Mas olha no detalhe importante que depois a gente vai falar na sociedade ocidental. Penso, logo existo. Ele não existe e depois ele pensa. Ele pensa para existir. Ele só existe quando pensa. Se ele não pensa, ele não existe. E quem que pensa? Cachorro pensa? Gato pensa? Animal pensa? Ser humano pensa. Então aqui caiu como uma luva para os ecologistas radicais para defender os direitos da natureza, mas a natureza não pensa. Se a natureza não pensa, eu vou pensar por ela. Então Hitler cria a lei, né, do meio ambiente, do totalitarismo. O que é o totalitarismo?
É o individualismo na proporção do Estado, né? Estado totalitário. O Estado vai pensar por você. O Volksgeist, como eu falei, a nação terra, vai pensar por você. Você não precisa mais pensar, meu filho. O Estado vai pensar por você. É o Estado totalitário. Se você vai contra a ideia totalitária, você é contra a revolução. Você é movimento burguês, como o Zé Dirceu fala, né? Movimento burguês, estão me contaminando, estão me boicotando esses burgueses, esse judiciário, essa imprensa comprometida a 70 e tantos milhões. Está lá na conta dele, mas ninguém fala isso. Ou seja, o Estado totalitário. Eu penso, só a partir de quando eu penso, eu existo. Eu não existo independentemente de pensar, como Agostinho falava. Não, eu existo só quando eu penso. Se eu existo só quando eu penso, eu vou defender a natureza porque eu penso no lugar dela. E eu sei o que é melhor para a natureza. Os processos biológicos lá das interações não me interessam. Eu vou pensar por ela. Eu vou decidir por ela. Eu vou decidir pelo povo. Eu vou ser o ditador. Eu vou ser Hitler. Aí, lógico, por trás disso aí tem a tal da violência simbólica, que ele começou a convencer as pessoas até matar milhões e milhões e milhões de judeus e tal. Mas tudo isso começou nos escolásticos. E duas correntes separadas, tá? Dos palacianos, Locke, que era empirista, né, tal, e para cá do Agostinho. Só que essa corrente de Agostinho, ela foi abandonada pela filosofia para criar o que nós chamamos de Estado totalitário. E esse Estado totalitário, não pensem vocês que é uma coisa, que é um projeto que foi abandonado. Isso é muito recorrente. E como eu falei no início, para criar um Estado totalitário é muito fácil. É só você fazer calar a imprensa e derrubar o judiciário. Criou. É o que eles fazem agora. É o chavismo, né? É o que tentam fazer com o judiciário, não dando aumento, né? Não dando condições para trabalhar, criando leis para tirar o juiz. Quando for falar de Belo Monte, por exemplo, vocês vão ver que em Altamira, que é a cidade centro do problema, Altamira tinha uma vara federal ali, só que era feito gerais. O que eles fizeram? Para tirar o processo de lá e colocar na capital. Criaram uma vara especializada na capital, aí colocaram outro juiz que não sabia do problema e acabou, na época, revogando a liminar sobre a barragem do Xingu, do prendimento do Belo Monte. Mas depois eu falo sobre isso. Então, esse é o pensamento totalitário. É o ser que começa individual, é assumido pelo Estado e o Estado acaba pensando por você. Bom, isso que faltou falar. Então, voltando aqui ao ponto, o Brasil ele trouxe esse conceito muito avançado para a época, até hoje é muito avançado, sobre o conceito de meio ambiente, que trata, não coloca o homem como centro, mas coloca a vida como centro das preocupações, a vida como centro da interação. Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso é totalmente oposto a esse estado totalitário em que o homem só existe quando ele pensa. Isso aqui seria totalmente o contrário, esse conceito. Na Constituição Federal, só trouxe o caput, né? Esse artigo 225 ele é muito rico. Aqui você coloca várias questões. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos, né? Aí fala todos, inclusive os seres não humanos, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 88, 87 teve o relatório de Brunhald, eu vou mostrar depois, e sofreu influência das futuras gerações, que é o início da discussão sobre a sustentabilidade, né? A herança transgeracional, equidade transgeracional, ou seja, tratar as pessoas das gerações futuras da mesma forma como nós tratamos hoje. Tem livro que fala pai rico, filho pobre, né? No meio ambiente tem que ser pai rico, filho rico. Ou seja, as heranças futuras têm que ter as mesmas riquezas que nós temos hoje, desfrutando hoje, dessa praia maravilhosa, dessa cidade com recursos naturais belíssimos e culturais também belíssimos. Esse é o nosso compromisso como cidadão, como ser humano.
juntando os dois, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e a Constituição Federal, você vai ter vários elementos importantes na conceituação do meio ambiente. Primeiro, conjunto de relações. E também trata dos seres não vivos, abióticos. Conjunto de relações física, química e biológica entre os fatores vivos, bióticos e não vivos, abióticos. Se você quiser fechar os olhos para a natureza, você pode também trazer isso para a violência de gênero. O meio onde o homem vive, onde a mulher vive, também é um conjunto de relações. Só que essa relação é negada, essa importância da relação é negada. Porque só é valorizado quem produz dinheiro. Quem não produz dinheiro não é valorizado. E quem produz mais dinheiro na nossa sociedade atual é mais valorizado que quem não produz dinheiro. Então, por exemplo, a mulher que cuida dos filhos, ela não é valorizada porque essa importância de cuidar dos filhos é uma subtarefa. É uma tarefa desprezível, porque não gera dinheiro, teoricamente, né? É óbvio que isso aí é muito importante. E é óbvio que é muito importante também essa mulher se realizar profissionalmente. E é óbvio que é muito importante também esse pai cuidar desses filhos tal qual a mulher cuida. Lógico que em processos biológicos, uma amamentação e geração da vida, a mulher tem que fazer essa parte, mas o homem tem que dar a sustentabilidade para que ela possa exercer a maternidade de uma maneira plena, ajudando a trocar fralda, revezando para perder as noites, precisar na educação, como a gente tem que fazer. Bom, então, esse conjunto de relações do meio ambiente você pode aplicar também no relacionamento da sociedade. E o povo, Constituição Federal, qualidade de vida e sustentabilidade, equidade intergeracional é trazido no artigo 225 da Constituição. Mais uma vez, sob a influência das questões internacionais que eram tratadas na época. Então, o meio ambiente ele tem vários enfoques. Primeiro, o meio ambiente artificial, que é o espaço urbano construído e equipamentos públicos, né? Ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral, espaço urbano aberto. Meio ambiente cultural, que é o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico. Meio ambiente natural, que é o físico, né? A parte biológica do solo, o ar atmosférico, a flora, enfim, pela interação dos seres vivos no seu meio, onde se dá a correção recíproca entre espécies e relações dessas com o ambiente físico que a ocupa. Sempre meio ambiente vocês ligam com a palavra relação. Não existe meio ambiente se não houver relação. E não existe respeito numa relação entre homem e mulher se não houver relação também. A relação, o respeito nasce da relação. E para ter essa relação, tem que ter um tratamento igualitário. Senão não tem relação, tem dominação. Meio ambiente é exatamente igual. Se não houver esse respeito da relação do homem com o seu meio, não é meio ambiente. É exploração, é depredação, tudo que você quiser, menos meio ambiente. Na violência de gênero, o raciocínio pode ser aplicado igual. E, por último, é a parte que até eu desenvolvi no mestrado, que é considerado o filho pobre do meio ambiente, que alguns até não consideram como meio ambiente, de uma forma preconceituosa, que é o meio ambiente de trabalho. Local da produção, da vida e dos bens de consumo e do seu entorno. Agora, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Você produz trabalho ou você produz vida? Quando eu fui para o Comped esse ano, uns 2 meses atrás, 1 mês atrás e meio mais ou menos, eu fui e realizei o sonho da minha vida, né, meu amor, sabe? Eu fui lá ouvir Isaac Pelman. Isaac Pelman é aquele violinista, né, judeu. Ele é paraplégico e toca violino. Então, desde criança, né, que eu sou violinista também, e desde criança eu sou doido pelas obras dele, né? Porque ele é um cara engajado, ele tem inclusive ações sociais que ensinam pessoas pobres a tocar violino, lá em Israel, etc e tal. E aí eu fui lá. E lá estava tocando Isaac Pelman, Isaac Ster já morreu. Isaac Pelman tocando violino. E tava lá o cara arrumando a partitura, acomodando o piano, que ele anda na cadeira de rodas, né? Aí eu fiquei pensando, o Isaac Pelman, ele constrói vida, ele produz vida ou produz trabalho? E o cara que arruma a partitura, ele produz vida ou produz trabalho? Aí é só olhar para a cara de cada um.
O Isaac Pelman realizado tocando violino no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é lindo também. Abóboda, né? No Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, né? Desenhado em cima. Lindo demais. Foi reformado. É a coisa mais linda do teatro. Vale a pena visitar. E o Isaac Pelman tocando violino e o rapaz arrumando a partitura. Quem que está produzindo vida e quem que está produzindo trabalho? Só que os dois são trabalhadores. Pega Oscar Niemeyer, que morreu antes de ontem. Ele produzia vida ou produzia trabalho? Só que os dois eram trabalhadores. O que produzia vida produzia trabalho. Eu, como juiz, promotor, estudante, delegado, defensor, eu produzo vida ou produzo trabalho? No início da nossa carreira, a gente quer produzir vida. Quer consertar o mundo. Quando eu passei no concurso, entregaram uma carteira vermelha e falavam, vai meu filho, vai mudar o mundo. Lá vai eu. Peguei meu carro e fui embora. Né, achando que ia mudar o mundo. E eu fazia muita loucura. Teve uma vez que, como lá no meu estado não dava muita cobertura para a defesa do meio ambiente, eu fui em Cuiabá, falei com o comandante da Polícia Florestal, arrumamos o barco, coloquei todos os barcos que eu fazia fiscalização no Rio, chama de mocosada, né? Mocó é escondido. Dentro do fórum do plenário do júri, enfiei um monte de barco lá dentro, com motor, de polpa, com tudo. Colocamos uma chácara para o pessoal dormir, tudo com o nosso próprio bolso. E tal foi a fiscalização de madrugada, quando eu saí com a caminhonete. A mim nem sabe dessa, né? Eu não era casada. Quando eu saí com a caminhonete para buscar um pescador, para servir de piloteiro pro pessoal, para pegar os que estavam pescando, na pesca predatória, fui passar numa lama, o carro atolou. Aí o carro atolou, meu carro estava cheio de policial militar da Florestal. Quem que vai desatolar? O trator. Aí para chamar o trator, pronto. Aí a operação vazou, deu por água abaixo, não pegamos nem um labari seco para dizer que conseguimos. Mas assim, é tudo no peito e na raça, né, no início da nossa carreira. E a gente produz vida no início. Né? A gente produz vida. Só que a rotina, o acúmulo de serviço, a exploração que a gente sofre, né, de responder por várias comarcas, e quantos carros vocês já não bateram, já não estragaram, quantos momentos com a família vocês já não foram privados por causa, né, do trabalho. Enfim, cada um tem a sua história, a minha não é muito diferente. A gente passa a produzir trabalho e não produzir mais vida. A gente deixa um pouco o brilho da vida e passa a ser trabalho. Que trabalho? Meta 1, meta 2, meta 3, aí o juiz tem que dar sentença, não sei o que, papapá, aí vai aquela loucura. Aí a corregedoria vem em cima, né? Eles têm um faro de perdigueiro, qualquer coisinha, recebe informação lá por ouvir dizer, eu quero que você explique quando é que você estava no dia 13 de maio de 1515. Né? E assim vai. Não quer saber. Mas, bom, enfim. Então, assim, o meio ambiente de trabalho é a fábrica da vida. Por que a fábrica da vida? Porque o meio ambiente de trabalho é muito além dos equipamentos que você usa. Do computador, para quem trabalha na construção civil, dos equipamentos individuais de segurança. Né? Então, é também o seu entorno. É a sua família, é o seu translado para o trabalho, é a sua formação cultural, é a sua transformação como ser humano. Tudo isso faz parte do meio ambiente de trabalho. Mas é um ramo novo do meio ambiente e ainda é discriminado. Por que ainda é discriminado? Pelo simples motivo que ninguém escreve sobre isso. Tá? O meio ambiente de trabalho é um ramo bastante novo. Bom, como é que é a Constituição Federal estruturada em relação ao meio ambiente? Nós temos a Constituição como centro e vários núcleos, né, ao redor dela, dos artigos. O 225, que seria o principal. Tem a ação popular, que é o artigo 5º, né, 73. Fala sobre a ação popular, que também é para defender o meio ambiente, ou seja, qualquer pessoa, desde que seja eleitor, pode propor essa ação. Não só o Ministério Público, uma ação civil pública, uma ação popular também. Tem a política fundiária, que toda política fundiária tem que levar em consideração também o meio ambiente. Tem a ordem econômica, né? Inclusive eu fiz um artigo que foi parar para o Comped, lá numa das teses, da limitação do poder econômico, o meio ambiente do trabalho como limitação do poder econômico. A ordem econômica, ela pode ditar sim, parâmetros de crescimento.
desde que seja uma Constituição verde, desde que essa Constituição ela respeite realmente a dignidade humana, que é o tema que nós vamos tratar à tarde. E a saúde, que foi até meu objeto de pesquisa, a saúde como parte integrante do meio ambiente de trabalho, fazendo parte do meio ambiente geral que é tratado na Constituição. Então são esses pequenos núcleos que você observa na Constituição Federal nossa. Então, o que precisaria para uma Constituição ser esverdeada, né, greening? O que significa uma Constituição verde, né? Primeiro, solidariedade com toda a humanidade. Dever de solidariedade, terceira geração, né, de direitos, ou terceiro nível, se não quiser usar geração.